Agora presta atenção na questão do TOEFL, a gente já vai entrar na cereja do bolo desse vídeo. Presta atenção nisso aqui. Em ouvir juristas, e raro consenso eu encontrei ali quando perguntei sobre essa decisão do Dias Toffoli. Todos os juristas convergiram na leitura e usaram a palavra inusual, para dizer o mínimo. Falaram que essa é uma decisão estranha, inoportuna e inusual. E questionaram isso que eu falei agora. Como é que se pede uma cariação sem que haja uma provocação da Polícia Federal? Me disseram também, os advogados com os quais eu conversei, que essa decisão do Dias Toffoli não encontra precedentes na história da questão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Dias Toffoli contratou uma crise aí e está absolutamente isolado, mas está dobrando a aposta e mantendo a sua decisão de fazer uma cariação, que o que chama mais atenção também é a data, no dia 30 de janeiro, antevéspera das festas de final de ano. E esse pedido de esclarecimento feito também pelo Banco Central, sobre como que o seu diretor Ayrton de Aquino vai fazer essa cariação, se ele vai como pessoa física ou como pessoa jurídica, também é feito por várias outras autoridades. Então, o Dias Toffoli agora reforça a pressão, há um reforço de pressão sobre o Dias Toffoli no momento em que Alexandre de Moraes também é pressionado. É um momento que o Supremo Tribunal Federal está sendo muito pressionado por todas as partes em função de decisões que são controversas. Aliás, eu não vi até agora ninguém saindo em defesa dessa decisão do ministro Dias Toffoli de pedir. Ninguém saindo em defesa. A mídia abandonou o barco e a mídia está com medo. A mídia é alavancada e precisa que as empresas tenham dinheiro para investir em propaganda. Propaganda é um dos pontos que são cortados quando se entra em crise financeira. Principalmente, esse é o risco do país. Eu vou te explicar mais detalhadamente, mas presta atenção nisso aqui. De uma cariação sem antes ouvir as partes e sem ter sido provocado pela Polícia Federal. Essa é uma crítica recorrente. Então a gente teve já hoje o registro de uma manifestação puxada pela Febraban com outras associações, como a Associação Brasileira de Bancos, Associação Nacional de Créditos e Associação e outras. Todo mundo está indo para cima. Então associações, instituições que nunca quiseram se meter no meio político estão se metendo. Por quê? Porque o que está acontecendo é muito, mas muito grave. Caso Master entra em rota perigosa. A cariação determinada por ofício Dias Toffoli para produzir provas contrariando a Polícia Federal e a PGR causa estranheza. É preciso preservar a autonomia do Banco Central. Uma conquista republicana. Estadão. Amigo, está todo mundo se unindo, preocupado. Banco Central cobra explicações do STF sobre a cariação com o Banco Master. Presta atenção, o Banco Central cobrou explicação. Você está pensando no tamanho da coragem que as instituições estão criando em desafiar o STF? Por quê? Porque se isso continuar dessa forma, o dano para a sociedade brasileira, para o sistema financeiro é colossal, é gigantesco, é incalculável. Vocês conseguem entender isso? Como todo mundo está se unindo? E sem considerar o óbvio que está aparecendo, que a própria mídia está se unindo, tanto que ele pega e fala assim, ninguém saiu em defesa. E ninguém saiu, nem a grande mídia, nem a Maria Leitão, que já falou como que é bom a inflação, como que pés de galinhas podem ser muito mais nutritivos que peito de galinha. Vocês lembram dessas manchetes? Eu lembro. Ou seja, nem ela teve a coragem. Ninguém está tendo a coragem. Porque o dano é destrutivo, é nuclear na economia brasileira. Seguindo, presta atenção no que o Marcílio vai falar. Olha, em primeiro lugar, né, não tem como a gente dirimir, né? Tipo assim, a cariação serve para quê? Serve para você esclarecer dúvidas sobre a produção de provas já feita. Agora, não foi feita a produção de prova nenhuma. O Toffoli acabou de receber esse processo, o STF o processo acabou de ser remetido para o STF. Então, o Toffoli não fez nada no caso até agora. O que ele vai fazer é produzir as provas. A cariação não serve para isso. A cariação precisa ter um objeto delimitado, um objeto, uma finalidade específica. Senão, ela se torna uma produção aleatória, algo muito parecido com o que a gente chama de fishing expedition, que é justamente você pegar o celular de alguém e fica caçando provas, pescando provas. Essa cariação, muito provavelmente, vai servir para intimidar aquelas pessoas que lá estão e para caçar provas, para pescar provas. O problema
é ainda maior se a gente pensar que talvez essa pescaria não seja sobre as fraudes do Master, e sim sobre os vazamentos a respeito das relações do Alexandre de Moraes e do escritório da sua esposa com o Banco Central, com o Vorcaro e assim por diante. Porque é exatamente nesse momento em que a imprensa está noticiando, estávamos aqui falando exatamente disso na capa da Oeste, é justamente no momento em que os escândalos das relações, no mínimo sombrias, vamos dizer assim, entre o Moraes e o Banco Master, é nesse momento que essa cariação aparece. Então, do ponto de vista jurídico, não faz sentido agora a cariação. Nenhum sentido. A cariação é o último passo de uma investigação e não o primeiro. E do ponto de vista político, que me parece ser clara a razão da cariação nesse sentido, eu temo que o Toffoli queira buscar é descobrir quem são as fontes que estão vazando isso para a imprensa. Vai começar a caçada, meus amigos. Essa é a realidade. Vai começar a caçada do STF contra as fontes dos acusadores e dos acusadores contra o STF. Eu acredito que os acusadores, ou seja, os bancos, todas as instituições brasileiras possuem um alinhamento intrínseco, que é a sobrevivência. Tanto que vem essa nota de mais de 90% das instituições que controlam 90% do mercado financeiro brasileiro emitindo essa nota. Algo que nunca foi visto. Presta atenção. 4 entidades do mundo financeiro que representam quase 100%, mais de 90% do mundo financeiro. E o que essa nota significa? É, em resumo, uma nota em apoio e solidariedade ao Banco Central, nesse caso do Banco Master. A nota começa já falando que a presença de um regulador técnico e, sobretudo, independente do ponto de vista institucional e operacional, é um dos pilares mais importantes da construção de um sistema financeiro sólido e resiliente. E aí, na sequência, eles reforçam a ideia de que o Banco Central tem cumprido o seu trabalho. Por que essa nota vem? Ela vem num contexto em que há crescentes preocupações no mundo financeiro em especial sobre esse questionamento da liquidação do Banco Master. A gente sabe agora no Supremo Tribunal Federal a cariação marcada para terça-feira, determinada pelo ministro Dias Toffoli, em que tem 2 investigados, né, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, porque a investigação era sobre fraude que levaria à compra. Ou seja, o Banco Central, mais uma vez, e outras instituições relevantes se posicionando. Isso nunca aconteceu. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para a gente salvar o Brasil em 2026.